Bom dia meus amados, graça e paz a todos. Nesta manhã temos aí um maravilhoso devocional, onde um tema bem desafiador para a nossa vida. E o texto está em Salmo 130, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Mas antes disso, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir então as bênçãos dele para esta manhã. Senhor Deus, Pai querido, nesta manhã queremos te agradecer, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem sempre nos proporcionado dia após dia. Queremos te agradecer pela noite, pelo descanso e agradecer pela provisão deste novo dia, pelas tuas bênçãos desse novo dia. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe também, derramando a tua graça em nossa vida, pois é dela que precisamos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, o nosso texto de Salmo 130, versículo 1 ao versículo 8, é o texto do nosso devocional que diz assim: Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Hoje, então, 6 de novembro de 2020, o versículo está no Salmo 130, no versículo 1, que diz: Das profundezas clamo a ti, Senhor. E o tema do nosso devocional é a força da fraqueza. Vivemos no mundo da força. Há um discurso todos os dias que diz: seja forte, não chore, enfrente, vá adiante, você pode. Mas sinceramente nós sabemos que a vida não é feita desse positivismo todo. Há período em que nos sentimos fracos, inertes e sem vigor. Agora, quando é que nós vamos dizer que somos fracos? Quando é que nós vamos reconhecer que não dá mais? Quando é que nós vamos afirmar que chegamos no limite? Quando? Na Bíblia, as coisas começam a mudar quando as pessoas enxergam suas fraquezas e se achegam a Deus. O salmista afirma aqui no Salmo 130, no versículo 1, que lá nas profundezas ele clamou ao Senhor. É impossível viver as facetas da vida sem a convicção da fraqueza, sem a convicção da busca pela necessidade de oração, de orientação, pela presença, pelo auxílio, pela ajuda de Deus, porque nós precisamos desesperadamente dele. Ao lermos os Salmos, aprendemos sobre o poder e a importância da dependência de Deus. Aprendemos a importância e o lugar da oração, da comunhão e da conversa íntima com o Senhor. Aprendemos a expor a Ele todas as nossas dores, as nossas lutas e as nossas fraquezas. O Senhor sabe nos atrair, o Senhor sabe nos fazer dependentes dEle, Ele sabe deflagrar a nossa fraqueza para que abracemos a sua força. Deus não é Deus dos fortes, Ele só é dos fracos. É no reconhecimento da fraqueza que nós começamos a ver o poder de Deus. Ele se manifestará e ajudará apenas aqueles que o buscam, os que se alegram em estar sobre a sua dependência. O paradoxo divino é esse: os fortes sem Deus são fracos, e os fracos com Deus são fortes. Aceite a sua fraqueza, renda-se ao Senhor. A oração do nosso autor é: Senhor,
faz-nos ver a nossa fraqueza e dispõe-nos para abraçar a tua força. Que bom termos nesta manhã esse devocional. É um devocional que nos anima. Esse devocional faz parte do cantor cristão dos romeiros, que indo a Jerusalém cultuar a Deus, durante o percurso, durante o trajeto, eles então cantavam alguns salmos a Deus, começando no Salmo 120, e aqui no Salmo 130, eles estão aqui no momento de contrição, um momento em que eles estão reconhecendo principalmente as suas iniquidades, os seus pecados. Eles sabem que os seus pecados estão sendo vistos por Deus. Eles sabem que precisam de Deus por causa disso. E eles então chegam na mais profundo abismo, na mais profunda angústia e clamam ao Senhor. E nesse clamor ele pede que o Senhor escute a sua voz, que o Senhor esteja atento às súplicas deles. Então aqui nas profundezas do desespero, o salmista sabe a quem clamar. Ele sabe para quem ele vai suplicar, gritar. O desespero às vezes nos faz sentir solitários, faz nos sentir longe de todo mundo, inclusive de Deus. Parece que estamos sós. Mas é exatamente neste momento, quando nós nos sentimos totalmente sem força, sem poder, sem nada, quando nós chegamos no momento de exaustão completa, é nesse momento que nós precisamos gritar pela sua ajuda. É nesse momento que nós precisamos clamar, como o salmista diz, para que Deus escute a nossa voz. Clamar pela misericórdia do Senhor, saber que mesmo diante dos nossos pecados, como diz no versículo 4, ele sabe que com Deus está o perdão, e ele sabe então em quem chegar. E logo no versículo 5, ele confessa que vai aguardar pelo Senhor, a sua alma vai aguardar, mas ele espera por uma palavra de Deus, porque a alma dele anseia por ela. Eis aqui um segredo para nos tornarmos fortes. Eis aqui o grande segredo para renovarmos a nossa força. A palavra de Deus diz isso. A lei do Senhor é perfeita e ela renova a nossa alma. Então, através da palavra de Deus, nesta manhã, você pode ter sua alma renovada, suas forças renovadas. E aqui o salmista diz que espera muito pela palavra, mais do que os guardas que estão na vigília a noite toda, precisando, olhando o sol nascer para poder ir para casa, recobrar suas forças, descansar, a troca do turno. E ele afirma isso 2 vezes, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aquele que está na vigília, aquele que está a noite toda em claro, a coisa que ele mais quer é poder ir para casa, deitar, descansar e recobrar a força. Aqueles que estão cansados, que são abatidos, independente do motivo, deve desejar a palavra do Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Deve buscar no Senhor a sua força, deve entender que a palavra de Deus é que vai fazer isso, é ela que vai nos dar esta força, é ela que vai recobrar o nosso ânimo, como um texto lido hoje pela manhã. Sabemos que nas profundezas do nosso desespero, das nossas angústias, da nossa fraqueza,
na profundeza da nossa alma, podemos clamar a um Deus que vai nos escutar, que vai estar pronto para nos acudir, como o Salmo 120 diz, que o nosso Deus, Ele não dorme, não cochila, está sempre atento às nossas orações. E aqui ele termina dizendo no versículo 7, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção, e é ele, no versículo 8, quem redime Israel de todas as iniquidades. Então, muitos motivos das nossas fraquezas são os nossos pecados. A nossa fraqueza muitas vezes são porque temos construído barreiras e nos distanciado de Deus. E o salmista então quer quebrar isso. E ele sabe que Deus perdoa. Ele quebra qualquer distanciamento, qualquer muro que exista entre nós e Ele. E Ele não guarda uma lista dos nossos pecados. Ele não fica jogando na nossa cara os nossos pecados. E ao sabermos disso, podemos confiar, podemos falar com Ele tudo aquilo que estamos sentindo. E aqui, quando orarmos, saiba disso, que todos os canais de comunicação com Deus estão abertos para aqueles que reconhecem as suas fraquezas, aqueles que sabem que precisam urgentemente da força do Senhor, para aqueles que precisam reconhecer que estão nas profundezas e que precisam sair de lá. Que Deus então abençoe o seu dia, que possamos reconhecer as nossas fraquezas, sabermos que é neste momento que a força do Senhor opera em nossas vidas, é neste momento que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa vida. Quando deixamos os orgulhos de lado, quando deixamos a nossa soberba, reconhecemos a nossa fraqueza, sabemos que não temos poder de nada, neste momento o poder do Senhor está se aperfeiçoando em nós. Que Deus possa então, nesta manhã, estar renovando, revigorando as suas forças. Se você está fraco, abatido, que esta palavra nesta manhã seja então uma palavra reconfortante para você. Vamos orar. Senhor, Tu sabe das nossas lutas, o Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor sabe o quanto somos fracos, quanto somos pequenos, Senhor Deus, mas muitas vezes queremos negar isso. O Senhor sabe, Senhor Deus, que precisamos de Ti a cada dia, a cada manhã, porque sem o Senhor não somos nada, não fazemos nada, não conseguimos nada. Então, Senhor Deus, que nesta manhã o Senhor revigore as nossas forças, o Senhor anime os que estão abatidos, fortaleça aqueles que estão fracos, derrame a Tua graça, Senhor Deus, porque é dela que precisamos todos os dias, graça sobre graça. Obrigado, Pai, por mais um dia, em nome de Cristo. Amém, aleluia e amém. Muito bem, quero desejar aqui um bom dia à irmã Adriana, irmã Violeta, irmão Leandro, o Júnior, também que Deus abençoe. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos, desejando vocês um bom dia e esperamos então que até amanhã possamos nos ver novamente, se Deus assim quiser, com o nosso devocional matinal. Forte abraço no coração de todos vocês e até amanhã, se Deus permitir.